Os vizinhos estão reclamando que vocês estão latindo demais. Não podem mais latir. Nós vamos latir. Latão. Eu precisei doar os seus filhotes. Mis hijos. Eu quero mis hijos. Muito bem, vocês sabem onde devem fazer cocô. Qual o único lugar do quintal em que vocês devem fazer cocô. Bom dia, mundo! Seja muito bem-vindo à Lume TV deste domingo, 2 de março de 2025. E chegou, finalmente, o tão aguardado domingo de carnaval e Oscar. Sim, uma festa super popular com o povo na rua, uma festa do cinema com o pessoal querendo saber que filme vai levar a estatueta e tudo no mesmo dia, na mesma noite. Então a Lume TV deste domingo começou bem mais cedo do que de costume, porque hoje eu vou falar com 2 especialistas em cinema e eles vão dar aqui o parecer sobre esta premiação tão importante para a indústria cinematográfica e por vezes tão polêmica, tão às vezes até confusa para a população em geral. Qual o peso do Oscar? Qual a importância do Oscar? Qual o papel do Brasil no Oscar 2025? Então eu vou conversar hoje com o Rodrigo Azevedo, que é cineasta, e o Matheus Monteiro, que é crítico e roteirista. E os dois vão analisar o Oscar 2025. Então, com vocês, a nossa conversa sobre filmes, sobre indicações, sobre polêmicas, com vocês a Lume TV especial Caminhos do Oscar. Para a gente começar aqui, obrigado por ter topado participar aí. E eu queria que você avaliasse o panorama geral do Oscar para essa temporada de 2025. A gente sabe que o Oscar é uma festa assim, que divide muita opinião nesse nicho cinéfilo. Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que é indiferente e com o passar dos anos, perdeu a audiência, aí reconquista uma audiência ali, depois perde de novo, tem muita polêmica envolvida, e aí a gente chega nesse cenário de 2025. Então, como que você avalia o panorama do Oscar para 2025? Eu acho que o grande diferencial do Oscar para 2025, na verdade, ele é para a gente aqui no Brasil, né? Justamente por causa daquilo que você falou, porque eu ainda estou aqui. É um filme que chega nas principais categorias, né? Ele chega na categoria de melhor filme, chega na categoria de uma das categorias de atuação, né? Que estão ali naquele grande, né? Os grandes 5 ali do Oscar, que são, né? Melhor montagem, melhor roteiro, melhor filme e os 2 melhores atores. Aliás, os 4 melhores atores, né? Mas entram ali nessa categoria de atriz e ator, seja coadjuvante ou seja o leading role. Acho que o grande diferencial é esse, na verdade, é uma festa que tem aparecido com bastante regularidade ao longo dos últimos tempos. Não acho que tem grandes diferenças, assim, né? Tem alguns críticos e alguns especialistas que são mais dedicados a pensar o Oscar, assim, que eu acompanho, e que eles falam que é interessante, o mais interessante, assim, de acompanhar a cerimônia desse ano, está sendo ver a reação das pessoas descobrindo o funcionamento do Oscar, né, descobrindo os mecanismos do Oscar, porque não necessariamente o Oscar é uma premiação que está 100% voltada
para questões de qualidade dos filmes, né? Assim, essas premiações em geral, elas tendem a ter. Existe uma série de circunstâncias, de fatores que induzem as pessoas a vencerem esses prêmios e a concorrer a esses prêmios, né? Então tem a ver com campanha, tem a ver com uma certa politicagem, tem a ver com o termômetro cultural, com o que está se falando no momento, tem a ver com, às vezes, uma série de elementos que não necessariamente são de qualidade dos filmes, né? É claro que a qualidade dos filmes importa muito e que esse ano, por exemplo, a gente tem aí filmes que eu considero muito bons, mas, cara, esses dias eu tava dando uma olhada nas listas anteriores e o Oscar de 2020 foi uma exceção, que foi o que teve Parasita, Jojo Rabbit, 1917, acho que Licorice Pizza tava nesse também, enfim, foi um ano que foi uma exceção. Os outros foi meio catastrófico, assim, ao longo dos últimos anos tem umas listas que eu fico assim, o que aconteceu? Sim. Por que esses filmes estavam sendo indicados, sabe? Então aí nesse sentido, como um panorama geral, eu diria que, embora se mantenha, a gente tem filmes que são filmes bons esse ano, nessa categoria de melhor filme, e também nas outras. Como tem acontecido regularmente também, a categoria de melhor filme estrangeiro tem filmes mais interessantes do que a categoria de melhor filme. Sim. Isso vem acontecendo, né, assim, ao longo dos últimos anos. Acho que desde A Grande Arte, enfim, não lembro direito o nome daquele filme, mas desde um ano aí que teve um filme italiano muito bom, que lembrava muito as coisas do Fellini, eu fico mais de olho, mais interessado nos filmes que estão concorrendo a melhor filme estrangeiro. Né? Anatomia de uma Queda estava aí no ano passado. Sempre tem algum filme aí que se destaca um pouco mais. E que, desde Parasita, acho que aconteceu isso anteriormente algumas vezes também, mas desde Parasita isso tem recorrentemente, ano após ano, tem filmes dessa categoria de melhor filme estrangeiro que vazam ali para a categoria de melhor filme, né? Para mostrar ali que eles estão num certo diferencial, assim. E pela primeira vez um filme brasileiro tá sendo indicado nessa categoria de melhor filme, né? Isso me surpreendeu muito, assim, na verdade, porque quando eu acompanhei quando saiu a lista ali de indicações, pela primeira vez, assim, eu já fui muito fã de acompanhar Oscar, tá? Já fui a pessoa que via todos os filmes, fazia uma lista, até curta-metragem eu procurava para ver, via tudo. Isso foi até 2015. Até o Oscar de 2015, não até os filmes ali de 2014. Depois disso eu dei uma desanimada com muita coisa, justamente por causa dessas questões de politicagem e tal, e aí acaba que tem anos que eu não consigo assistir muita coisa. Esse ano eu tô mais interessado, e aí esse ano eu fui assistir aquele momento em que eles divulgam os indicados, e aí eu fiquei bastante feliz com a Fernanda Torres. Imaginava que no melhor filme estrangeiro, o filme do Walter Salles, o Ainda Estou Aqui, iria estar concorrendo, mas na hora que chegou no melhor filme eu realmente fiquei surpreso. E eu acho que isso é um diferencial, é um destaque, é um reconhecimento muito bacana, assim, né, que a nossa indústria está tendo. Então, eu primeiramente agradeço o convite, né, para a gente estar aqui nessa conversa. E sobre o Oscar, assim, nos últimos anos, principalmente, eu percebo que o Oscar tá tentando manter um equilíbrio, sabe? Tá tentando fazer quase que uma coisa mais sem muitas polêmicas e tentando segurar o máximo possível. Eu acho que depois desses últimos anos, toda a movimentação que teve em rede social, em tudo, sobre cancelamento e todas essas pautas, acabam que tem impacto no Oscar também. E é isso, o Oscar ele é um show, né, antes de qualquer coisa. Além de ser uma premiação também, ele é um espetáculo que quer ter sua audiência, quer ter um público. Então, evitar polêmicas e colocar filmes que o público gosta também. Então, assim, acaba sendo uma estratégia que a gente vê o Oscar deslizando algumas vezes, mas que nos últimos anos eu acho que tem sido isso, assim, tá tentando ter um equilíbrio, apesar de que, né, polêmicas sempre vão existir, né? E eu acho que desde do Oscar da situação da agressão do Will Smith, que ele foi expulso e tudo, eles tentaram manter ali uma postura também, né? Eu acho que naquele Oscar também da pandemia, que
eles estavam esperando que o Chadwick Boseman ganhasse de melhor ator, e aí não aconteceu isso, quem ganhou foi o Anthony Hopkins, ele não estava lá. Então, assim, toda essa questão de organização da cerimônia tem sido repensada para o Oscar ter mais popularidade. E em questão dos filmes, nesse ano, acaba que eu acho que o Oscar ficou um pouco morno. Eu não sei se você teve essa impressão também. Eu acho que não teve nem grandes filmes, igual costumava ter, mas também os filmes não estão ruins. Então acabou ficando nesse equilíbrio, assim, ficou uma coisa meio morna, independente das polêmicas que vem surgindo. Até a última listagem que eu vi, acho que já aumentou, mas, enfim, até a última listagem que eu vi, o Ainda Estou Aqui, ele já tinha conquistado mais de 35 prêmios ao redor do mundo aí, nessa temporada de premiação. Recentemente, teve até premiação para os cães que atuam no filme também. Então, assim, o filme já ganhou um monte de prêmio e está concorrendo a 3 grandes categorias do Oscar. E assim, não é a primeira vez que o Brasil é indicado, né, em alguma categoria do Oscar, mas como que você avalia as indicações desse ano? Quais são os pesos das indicações deste ano? Qual é a importância para a indústria cinematográfica brasileira essas 3 indicações? Acho que justamente a de melhor filme é o que disparado é um diferencial muito grande, porque para chegar lá, o que isso implica é numa campanha que teve um grande abraço, eu nunca vi igual, da Sony. Né? Então, aí de novo, olha só, a gente já vai um pouco. Eu tô deixando de lado um pouquinho a qualidade do filme, depois eu acho que a gente pode focar nisso, mas é porque para entender como que um filme brasileiro tá ali concorrendo a melhor filme, a gente tem que deixar um pouquinho a qualidade de lado, só para entender que, até porque eu acho importante ter essa conversa, para que as pessoas não achem também que o nosso cinema brasileiro estava morto, né? Às vezes algumas pessoas que não costumam acompanhar tanto o cinema produzido aqui no Brasil, acham às vezes que o cinema estava morto e de repente surge esse filme, né? Fica ali uma coisa meio Cidade de Deus, uma coisa meio né, central do Brasil, tipo assim, sabe, não existe mais nada e de repente surge esse filme. Calma. Não é bem assim. Esse reconhecimento internacional eu valorizo, é importante, mas é muito por conta desse grande abraço que a Sony conseguiu fazer aí para ajudar nessa distribuição e nessa campanha do filme. Então, a campanha pela indicação do Ainda Estou Aqui, ela foi uma campanha acertadíssima. Então, é por isso que o filme está lá. E acho que isso é importante, porque a gente tá tendo, na verdade, coisas bem interessantes, assim, especialmente em questão de elenco nosso que tá lá fora. Esses dias saiu um trailer de um filme novo com o Wagner Moura, que eu fiquei mega interessado de assistir. A Alice Braga também é uma figura que sempre está em coisas interessantes ali fora. Então tem pessoas da indústria. Acho que o Selton, né, vai fazer Anaconda agora. Selton Mello, então tem, acho que os atores aparecem mais, mas tem bastante gente interessante fazendo coisas lá fora, que são pessoas de destaque. Tem né, o rapaz que fez, esqueci o nome dele, mas é o rapaz que fez a direção de fotografia de The Crown, é brasileiro também. Sim. Então, assim... Tem o Carlos Saldanha, né? Tem o Carlos Saldanha, de animação. Nome na animação lá fora. Tem um também que é da área musical, que é Antônio Pinto. Ele fez o som de Central do Brasil, e aí, agora, recentemente, teve um filme com ele também, lá fora, enfim. Pois editor da Lia, dirige coisa lá fora, de jeitos interessantes. A gente tem um conjunto interessante de figuras brasileiras que estão se tornando proeminentes no cenário internacional, e isso é bem bacana. Para dentro do Brasil, eu acho que essa indicação de melhor filme ela é importante para que a gente possa entender e possa medir o impacto cultural que isso tem. Né? E aí a gente também ainda não está falando necessariamente da qualidade do filme, mas que também tem a ver com a qualidade do filme, que é essa coisa do clima de Copa que está tendo aqui, né, no Brasil, que a maioria das pessoas abraçou o filme, né, abraçou a ideia de comprar o filme. É claro, assim, eu sempre falo, toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, eu falo, olha, toma cuidado,
porque o Oscar não necessariamente é sobre qualidade. Uhum. Os vencedores não necessariamente são sobre qualidade, ainda que seja muito importante a indicação, né, essa campanha, porque isso mobiliza as pessoas para assistirem aos filmes, isso mobiliza figuras da indústria internacional a tentar se aproximar dessas produções brasileiras, o que é sempre muito interessante, porque cinema é uma arte industrial, né? Não necessariamente precisa ser, mas na maioria das vezes o cinema é uma arte industrial, uma arte que, para conseguir um escopo maior, para conseguir um grande panorama assim, de exibição, precisa de ter distribuições estrangeiras, né? Precisa de ter ali uma certa indústria que tem umas engrenagens que são um pouco complicadas, caras, né? É uma indústria que maneja muito dinheiro. Então tem a ver com o processo econômico, tem a ver com o processo cultural, tem a ver com o grande impacto cultural que eu acho que um filme ser indicado a uma premiação que tem esse grande renome, e aí eu não sei como que está a academia agora, como eu disse, né, já vai fazer 10 anos que eu parei de acompanhar frequentemente, mas há alguns anos, a academia não era responsável simplesmente por entregar uma estátua de ouro para uma pessoa, mas eles tinham um trabalho muito interessante com a preservação da memória do cinema, por exemplo. Então, não é simplesmente estar ali para ganhar um troféu, vai para casa, termina o Oscar, só no ano que vem eles entregam um troféuzinho. A academia tem museu, eles têm todo uma outra vertente ali que cuida, né, de uma questão de memória cultural. E nós estamos fazendo cada vez mais parte dessa memória cultural, o que a indicação a melhor filme acho que atesta. Acho que é essa. Ainda que assim. Você vê que eu tô desviando de alguns assuntos que eu acho que eles são. Não, né? Perfeito, pode. É porque tem uma coisa que eu deixei de falar, que é a Fernanda Torres, né, ainda, né? E a Fernanda Torres, ela é a grande atriz aí de destaque que a gente está tendo ultimamente. Acho que muito da campanha gira em torno dela, porque o filme gira em torno da personagem, né, da Eunice. Então, e a Fernanda Torres é uma atriz que ela é reconhecidíssima, queridíssima aqui dentro do nosso país. Tem uma história com a mãe dela que foi indicada anteriormente ao Oscar, que eu acho que todo mundo já cansou também de ficar repetindo isso, mas todas essas questões elas são importantes, porque elas são de uma narrativa tanto pessoal quanto de uma narrativa importante pela própria história da atriz, né? E a gente valoriza isso também, isso é importante, isso tem uma carga, tem um peso dramático, emocional, que eu acho que é muito bacana também, né? Nossa, fantástico isso. E acho que isso é importante. Não, com certeza. Então, a questão do Brasil no Oscar, eu acho que ter um filme igual Ainda Estou Aqui, indicado nesse ano, em 3 categorias, inclusive de melhor atriz e de melhor filme, já é uma vitória, né? Porque, assim, o cinema brasileiro, por mais que a gente já tenha muitos anos de cinema e tudo, mas consolidado como não como uma indústria, mas, assim, como um mercado possível no Brasil, é uma coisa recente, razoavelmente recente, né? Considerando que a gente está falando de filmes de Hollywood, e Hollywood tem mais de 100 anos de história. E no Brasil, a Ancine, inclusive, ela foi fundada só ali nos anos 2000, né? Então, assim, é bem recente em termos de mercado. Não tô falando do cinema brasileiro no geral, claro, né? Tô falando como um mercado que funciona e que as pessoas podem realmente trabalhar com isso. E também tem a questão do Central do Brasil, que aí acaba tendo toda tanta nostalgia e também a raiva desse prêmio roubado, né? E então eu acho que vem com esse peso também essa indicação do Ainda Estou Aqui. E o Oscar também é uma campanha política, né? Uma campanha ali de visibilidade, de várias questões que vão além da qualidade do filme, mas que o filme Ainda Estou Aqui, a Fernanda Torres, o Walter Salles, todo mundo ali, eles estão fazendo uma campanha que nunca foi feita antes para um filme brasileiro. Então eu acho que é isso que faz a diferença, além de que o Ainda Estou Aqui é um filme excelente. Então, assim, é merecido e é um trabalho que é muito gigantesco, que está além do filme também, né? Então, assim, toda essa comoção popular das pessoas na internet, engajadas, isso faz uma diferença muito grande. Desde o Globo de Ouro, né? Principalmente no Globo de Ouro, quando a Fernanda ganha,
e tem toda essa comoção na internet também. Então, assim, acho que isso tem um impacto no Oscar, com certeza. E é isso, assim, é um filme que está trazendo visibilidade para o Oscar, inclusive, enquanto cerimônia, né? Então, mesmo que seja num domingo de carnaval, a gente tem aí um país inteiro, um país gigantesco e super engajado, igual o Brasil, que está de olho no que está acontecendo e que está querendo esse prêmio, né? É quase que uma disputa pessoal, né? A gente quer ganhar esse Oscar, porque não é só da Fernanda Torres, é nosso também, né? Bom, você falou aí da Fernanda, né? Vamos falar rapidamente aqui da categoria de melhor atriz, né? Que a nossa Fernanda concorre. Eu queria que você falasse das atuações aí esse ano, né? Dessas atuações femininas. Claro, nosso programa hoje é curtinho, então não dá para a gente passar por todas as categorias do Oscar, mas então melhor atriz, obviamente. Eu queria que você comentasse aí das atuações esse ano. A gente teve aí uma atuação vinda do universo do terror, né? Que é algo que a academia também tem uma relutância, né? Ela costuma desprezar o terror, e aí a gente tem uma atuação, tem atuação super polêmica, então, assim, fique à vontade. Disserte Então, sobre. vou até abrir aqui quem é que estão os Oscars de melhor atriz aqui, só para eu poder ver se eu não estou esquecendo de ninguém. Não estava esquecendo de ninguém. É porque às vezes eu confundo quem é que está concorrendo com melhor atriz coadjuvante. Por exemplo, Zoe Saldanha, que está concorrendo com melhor atriz coadjuvante, deveria estar aqui com melhor atriz principal, porque em Emília Pérez ela assim, enfim. Emília Pérez é um caso à parte também, aí, cheio de questões. Mas nessa categoria aqui, não é uma categoria que eu acho que é tão forte assim. Eu acho que tem 3 candidatas que são mais fortes, evidentemente, é a Fernanda Torres, a Demi Moore e a Mickey Madison, por Anora, que é uma performance um pouco mais polêmica, mas é uma performance que vem ganhando bastante destaque, que ganhou bastante destaque em outras premiações, em outros tipos de festivais, né? Ainda que Cannes seja um festival de premiação, é um festival de premiação que tem uma característica bastante diferente do Oscar, é bastante distinto, e é sempre interessante quando tem esses filmes que fazem ali essa ponte, que fazem ali esse paralelo, que estão habitando esses dois mundos, né? Assim, um filme que ganhou Cannes tem grandes chances de ganhar o Oscar esse ano também. Isso não é uma coisa que acontece com tanta frequência assim. Então, essas 3 atrizes. Você tem a Cynthia Erivo também, que tá por Wicked, que foi um filme que me surpreendeu bastante. Gosto muito da Cynthia Erivo. Não acho que ela tem grandes chances de ganhar, mas acho que ela fez um trabalho, assim, espetacular. Ganhou muitas outras coisas por outras premiações, né? Acho que ela ganhou todos os grandes prêmios, ou ela concorreu a todos os grandes prêmios do teatro, da televisão, enfim. Acho que ela chegou a concorrer a todos esses outros prêmios já. Acho uma grande atriz. Acho que no caso do Wicked, repousa muito sobre ela e a Ariana Grande, a força do filme. Acho que as duas juntas conseguiram entregar uma coisa que eu não esperava. Foi talvez o filme desse ano que mais me surpreendeu. Me convidaram para assistir esse filme, eu falei, cara, eu não vou assistir esse negócio. Não vou assistir esse negócio. Aí eu fui assistir um outro filme, não dava tempo mais, acabei entrando no Wicked. Nossa, me surpreendeu muito, assim, achei um filme fora da curva, assim, de musical e tal. Aí você tem esse outro que é o anti-musical, né, que é o Emília Pérez. Nossa! Que é o filme musical que o diretor não gosta de musical, dá pra ver. Achei bem... Fez sentido quando eu descobri isso. E com a Carla Sofia Gascon sendo indicada como melhor atriz, não gosto dessa indicação. Acho que é uma indicação tão importante, acho uma pena que num ano em que, sabe, assim, uma pessoa transexual ser indicada ao Oscar era o momento de... Eu ainda acho que tem um componente de valor nisso. Sim. Acho que, por exemplo, há alguns anos atrás teve um filme que chamava Uma Mulher Fantástica, um filme
infinitamente melhor do que esse e não teve esse tipo de reconhecimento e eu gostaria que tivesse na época. Então eu espero que esse tipo de porta aberta nunca mais se feche. Ainda que não necessariamente para esse caso da Carla Sofia Gascon, eu acho que tenha sido uma indicação muito justa. Não acho que é uma grande atuação, mas não acho que quase nenhuma atuação daquele filme é muito boa. Acho que a Zoe Saldanha se destaca. Gosto muito dela, mas também nem acho que a Zoe Saldanha, apesar de achar que ela vai ganhar, nem acho que esse é o melhor papel dela. Eu fiquei com umas cismas assim com ela nesse filme também. Eu até na crítica que eu escrevi, eu cheguei a falar que a maior parte do filme ela fica com um olhar de peixe morto para a tela. Ela não entrega uma emoção ali verídica no filme. Total. É a única que é. Talvez ela se destaca porque eu acho que o resto é muito ruim, assim. Sim, Acho que o resto então, muito ruim. Num nível absurdo. Num nível absurdo. E aí é isso, assim, acho que ela ganha, talvez por um conjunto da obra. O Oscar tem isso também, né? Então, vamos lembrar que o Leonardo DiCaprio é um ator que fez aí grandes obras do cinema recente, O Aviador, O Lobo de Wall Street, ele tem uma parceria com o Martin Scorsese, ganhou o Oscar por The Revenant, né? Pois é, então foi pelo conjunto da obra. Eu teria dado o Oscar para ele pelo Titanic. Tipo assim, já no Titanic o cara já merecia ganhar o Oscar. Já no Titanic ele já merecia ganhar o Oscar pelo conjunto da obra, né? Acho que ele tinha feito o Gilbert Grape, já tinha feito... o Diário de um Adolescente. Até o Criaturas 4, 3, aliás. Mas enfim. Pois é, isso é uma coisa que o Oscar faz. E eu acho até que esse ano, para comentar agora das outras duas, que são as principais, eu acredito que o Oscar fica entre as duas. Se alguém me perguntasse assim, o que você gostaria que acontecesse? Eu gostaria que tivesse um empate, igual foi lá na época que a Barbra Streisand ganhou. Por questão de qualidade de atuação, porque eu acho que de todas essas atrizes, não é puxa-saquismo, não é bairrismo, não é nada disso. Eu acho que a atuação da Fernanda Torres é espetacular. Assim, cara, é fora da curva, não é nada exagerado, não parece que é uma pessoa que tá atuando, todas as emoções são plausíveis, tudo na medida certa, e você tem um drama que é muito profundo dessa personagem, é uma personagem que tá o tempo todo lidando com a ausência, ela tem que presentificar uma ausência através do próprio corpo, né, nas atuações. Então, assim, não é uma questão de puxa-saquismo patriótico ou qualquer coisa do tipo, por questão de qualidade mesmo. Eu acredito que a Fernanda Torres é a atriz que melhor atuou ao longo desse ano. Surpreendeu pessoas lá de fora, assim, várias pessoas que eu acompanho, porque eu acompanho bastante crítica lá de fora, várias pessoas lá de fora falando e comentando sobre a atuação dela, que é uma atuação realmente singular. Mas eu acho que a Demi Moore ganha. Acho que ela ganha muito por conta desse discurso dessa narrativa que se construiu ao redor dela, que foi uma narrativa muito próxima da do Brendan Fraser no ano passado, né? Que ela está na indústria há muitos anos, ela nunca foi reconhecida dentro da indústria, e aí agora, depois de muitos anos, ela, né, tem essa chance de ser reconhecida com um papel que não é nem o meu papel favorito da Demi Moore, na verdade. Entra o quesito conjunto da obra, né, novamente. Conjunto da obra. É um papel meio bruxa, na verdade, né, ela aqui nesse filme. Ela tem até umas coisas que são meio caricatas e tal, mas que tá dentro da proposta estética do filme. Mas é isso, eu acho que a Demi Moore acaba ganhando por conta disso, e porque eles são muito próximos, eles são muito defensores ali das atrizes deles, né? Acho que tem um peso diferente. Quando a gente vai acompanhar assim, algumas das pessoas lá de fora comentando, eles são muito felizes com a Demi Moore ganhando esses prêmios e estão muito felizes com esse reconhecimento dela. E é um reconhecimento que também traz, é claro, uma mensagem que tem uma importância que a gente não pode excluir, que também tem a ver com a da Fernanda Torres, que são duas atrizes que são mais velhas, né? Sim. E especialmente dentro de Hollywood, vai chegando uma certa idade, as atrizes vão deixando de trabalhar, né? Quando a gente olha para o conjunto de algumas obras, sei lá, sabe? Tem um colega meu que sempre fala isso, que quando a gente olha para a obra da Meryl Streep, por exemplo, ela é uma atriz muito valorizada lá em Hollywood, as pessoas têm grande admiração dela,
não só por conta do nível de atuação dela, mas porque ela conseguiu se manter relevante dentro da indústria ao longo de muitos anos. E isso é algo difícil de acontecer. Então, ter uma pessoa que já tem uma certa idade concorrendo no Oscar de melhor atriz, isso é muito bacana, é muito importante também. Então, tem esse peso no caso da Demi Moore também. Claro que a Fernanda Torres também, né? Elas têm uma idade próxima, e a Fernanda Torres ainda é brasileira, então ainda tem mais coisa aí. Mas eu acho que a Demi Moore, por conta dessa proximidade que ela tem com a indústria, é a pessoa que mais tem chances de ganhar esse ano. Eu acho que acaba sendo a categoria mais disputada e a mais difícil também, porque são atuações, todo ano são atuações que são muito marcantes nessa categoria. E esse ano, com essa temporada de premiações, a gente estava esperando ver Angelina Jolie, Nicole Kidman, todo mundo ali indicado, e não aconteceu essas indicações, né? Para a gente ter uma noção do tanto que é concorrido, tanto que é disputado. E também acaba sendo uma categoria polêmica por causa das questões lá de Emília Pérez, né, da atriz indicada, e pela primeira vez uma atriz trans, e que já vem com tanta polêmica assim, né, junto, então acaba sendo uma tristeza essa situação, mas que eu acho merecidíssimo assim a Fernanda Torres ganhar, não só pela emoção brasileira de ter a Fernanda indicada, mas assim, porque realmente é uma atuação que eu acho ela diferenciada em termos de uma atuação introspectiva, que é muito com o olhar, né? Mas também as outras atrizes, por exemplo, a Demi Moore, de A Substância, eu acho um presente também para quem é fã de terror, ter aí um filme de terror indicado e com a atriz sendo reconhecida também, né? E o discurso dela no Globo de Ouro também foi muito marcante, falando sobre esse reconhecimento da carreira dela. Então eu acho que todas as atrizes ali, elas têm muita chance de ganhar, porque todas são merecedoras em algum nível, né? A atriz de Wicked, eu esqueci, Cynthia Erivo, ela também, assim, tem toda uma trajetória na Broadway e já ganhou vários prêmios também, para além do cinema, né? Então, assim, Wicked também é um filme que inesperadamente me marcou muito. E, enfim, e a Nora, que agora acaba sendo quase que um novo queridinho, né? Com a premiação ali da atriz no SEG Awards, né? Mickey Madison. Isso. E é uma atriz que, assim, por mais que a gente já conheça ela de outros trabalhos, mas a gente vê ela num lugar de protagonismo, é bem legal, assim, para a visibilidade da atriz. A Nora também, que é um filme super caótico, super divertido de assistir, e acaba que até me deixou um pouco em conflito, assim, eu ficava, gente, será que eu tô gostando desse filme ou não, sabe? Mas, no geral, foi uma experiência boa. Então, eu acho que é uma categoria extremamente disputada e que tem polêmicas, mas também tem atuações que são extremamente marcantes. Independente de ser um Oscar nesse ano que eu acho ele morno, essa categoria eu acho que ela é a mais empolgante. Não, perfeito. A gente está quase acabando, mas bom, nós falamos aqui do panorama do Oscar de maneira geral, do panorama do Oscar no Brasil, né, ou do Brasil no Oscar, e comentamos aqui das atrizes. Vamos passar rapidamente aqui para a sessão para a categoria de animação, que é uma categoria também, além de ser divertida, é uma categoria muito querida, né? É uma categoria que só foi implementada neste século, e é uma categoria, assim, muito querida, e que a gente tem filmes, assim, nós temos, inclusive, o Flow, que lá na Letônia ele surtiu o mesmo efeito da Fernanda Torres e do Ainda Estou aqui no Brasil, né? O pessoal fez estátua do gato, enfim. Então, o Globo de Ouro dele está exposto no museu, enfim, para todo mundo ver. Então, o Flow, ele chegou com esse espetáculo mesmo pro Oscar. Acho justíssimo, inclusive, porque para mim é um filme que está muito acima dos outros. Uhum. Em todos os aspectos. É um filme que eu achei que eu não fosse gostar tanto, por algum motivo também. Eu tinha visto o trailer dele e falei, essa animação aqui, vou assistir e tal. E foi um filme que me surpreendeu muito também.
a própria animação, uma estrutura da história, o que esses personagens fazem, as limitações que eles têm enquanto animais. Acho que tudo nesse filme funciona muito bem. Há muito tempo eu não vi uma animação que eu acho que tinha um diferencial tão grande, né? Toda silenciosa, no sentido de que os personagens Sim. não ficam falando, dando falas o tempo todo. Eu acho que é o tipo de animação que pode mostrar que a animação pode ser muito mais do que história para criancinha, sabe? Uhum. E é isso, é um filme que, pra mim, assim, ele se destaca. Não sei nem o que comentar do resto, dos outros, porque Aham. ele se destaca muito. Tanto que ele tá concorrendo como melhor filme estrangeiro também, né? Sim, Ele sim. também meio que saiu de uma categoria só pra flutuar em outras categorias, porque parece que o filme. A qualidade do filme. Aí sim, eu acho que tem algumas questões que são de qualidade, que quando o filme. Ele tem tanta qualidade que parece que ele não cabe numa categoria só, né? Ele Sim. começa a vazar para outras categorias que a gente nem esperava encontrar eles nessas categorias e ele tá lá e tá justíssimo, tá justificado. Qual que é o outro filme grande que tem de indústria esse ano? O Robô Selvagem, que é Esse da é ótimo Pixar, também, ótimo, ótimo, ótimo filme também. deixa, deixa eu só. E assim, a temática do Robô Selvagem e do Flau é uma temática semelhante, né? Assim, Semelhante. é, essa questão da sobrevivência e tudo, mas eu ainda acho que o roteiro do Flow é bem melhor. Divertidamente 2. Divertidamente 2. É isso, cara. Eu acho os outros, assim, especialmente de roteiro, infinitamente superiores. Acho que a Pixar teve um grande sucesso comercial, né? O Divertidamente 2 foi um grande sucesso comercial, mas acho que em termos de qualidade esse ano vai ficar com o Flow e merecidamente vai ficar com o Flow. Acho o Robô Selvagem melhor. Eu não consegui assistir o Wallace e Gromit, a continuação do Wallace e Gromit ainda, e nem o Memórias de um Caracol. Gostaria muito de ver esses outros dois porque me interessa muito. Gosto muito do Wallace e Gromit, o primeiro, acho Sim, é uma linha divertidíssimo. semelhante ali também ao Fuga das Galinhas, né? E aí, Claymotion, é, Nossa, assim, esse ano eu tô ruim de palpite, porque eu realmente acho que tá sendo o Oscar mais difícil de tentar prever alguma coisa. Mas é uma categoria que eu gosto muito também, e é uma categoria que ela foi, né, boatos que foi criada por causa da DreamWorks, por causa do Shrek, e é legal que tem um filme da DreamWorks também, né, esse ano, que é o Robô Selvagem. E só te cortando, desculpa, o Shrek ele foi o primeiro, né, premiado nessa categoria. Sim. E é interessante ver, assim, porque tem toda a questão da Disney e da Pixar, que tem essa trajetória também, né, de filmes Uhum, incríveis. é. Mas outros filmes tipo Moana e Ah, Wish, sim, por exemplo, que foram filmes do ano passado, acabaram nem entrando. sim. E Mas é isso, assim, então tem uma perspectiva tanto da indústria de animação, mas também do Oscar, e como que o Oscar tá olhando para essas animações, né? E essas animações mais independentes acabam Uhum, ganhando força e ganhando visibilidade, o que é incrível. Então, assim, Flow, por exemplo, é um filme que não tem diálogo, mas que é extremamente carismático e sensível e emocionante. Eu fiquei apaixonado pelo filme. Nossa, o filme é muito bom. É maravilhoso, assim. E o Memórias de um Caracol também é um filme que eu assisti e que eu achei muito sensível também e me pegou muito. Assim, o Wallace e Gromit também, que é um filme que Uhum. tem esse apelo nostálgico e que foi super Nostálgico. divertido, né, de rever esses personagens. Mas aí, pensando num preferido, assim, alguém que eu acho que vai levar, eu fico dividido entre Flow e Robô Selvagem. Mas eu acredito que seja Flow. Né? E é engraçado que até a temática dos dois é bem semelhante, né? Essa questão Sim. de você estar ali, de certo modo, desprotegido, de você estar num ambiente inóspito, não é o seu ambiente natural, assim, mas mesmo com essa semelhança, e aí, claro, tem uma diferença de uma produção para outra, pessoalmente, eu ainda prefiro o Flow. Eu assisti os dois no cinema e tudo, mas nossa, o roteiro do Flow ali e a animação como um todo me conquistou muito, assim. Mas, Sim, o primeiro que eu vi foi o Robô Selvagem. E aí, quando eu uhum, assisti, eu fiquei super emocionado. Eu falei, nossa, com uhum, certeza esse filme vai ganhar. E aí depois veio todos os outros, aí eu fiquei na dúvida, porque uhum, todos estão incríveis, né? Eu acho que o que menos me empolga realmente é o Divertidamente.
Não porque eu acho ruim, mas é porque já vem com um formato muito padronizado, Hum, Pixar, que a gente já tá mais acostumado. E quando vem esses outros filmes que apresentam uma novidade, tanto de sim. técnica quanto de história, né? Enfim, de cinema independente mesmo, que a gente encontra esses filmes que são diferentes do circuito comercial, acaba que a gente sempre se surpreende, sempre encontra algo ali que mexe com a gente. Então, acho Uhum. que aconteceu isso comigo nessa categoria de animações desse ano. Bom, para a gente encerrar aqui, vamos para a categoria de melhor filme, né? A gente passou por todas as outras, vamos para a categoria de melhor filme. E aí, sim, a gente tem, né? Aí volta lá nas polêmicas do Emília Pérez, e tem outros aí também, Conclave, o próprio Substância, Ainda Estou Aqui, Anora, Wicked, Duna 2, Nickel Boys, Um Completo Desconhecido, enfim, o Uhum. Brutalista, né, que eu esqueci de comentar aqui, o Brutalista, que é o maior deles, né, em questão de É. duração. E aí uma coisa que eu achei interessante no Brutalista, assim, eu não cheguei a ver o filme, não fui na cabine, mas uma coisa que eu achei interessante no Brutalista é essa espécie de retorno aos primórdios do cinema, que o filme com mais de 3 horas era partido em duas partes, era Uhum. partido em dois momentos com 15 minutos de intervalo. Sim. Isso aí eu achei legal, essa sacada do diretor e do estúdio. E é isso, enfim, são os 10 concorrentes ao Oscar de melhor filme. O que Uhum. você ressaltaria de melhor e de pior nessa lista? Nossa, de pior é o Emília Pérez, com certeza absoluta. Gente, é um Não surto sei, coletivo esse filme, né? cara, que é Um isso? O que surto foi esse coletivo, filme? Por que esse cara. filme tá aqui? Eu não consigo entender o que tá acontecendo. Na verdade, se eu consigo entender, porque é isso, é um filme que ele é, de novo, é um olhar estrangeiro sobre uma série de coisas que eles gostam de falar que eles se importam, mas eles gostam de falar que se importam sempre por essa filtragem absolutamente superficial do que é esses temas que são retratados no filme. Na verdade, eu acho que a Emília Pérez, nesse sentido, é representativo de tudo isso. Porque ele, até pela proposta do filme, ele é superficial em tudo, né? Sim. Eu tenho amigos trans que falam que o filme é mega transfóbico. Quando esse filme saiu no México, teve aquela reação que foi absurda das pessoas falando sobre o quanto que as imagens eram plastificadas, né? É um México de estúdio. É tipo quando faz aquele filme brasileiro que aí coloca, sei lá, sabe, Velozes e Furiosos, aí tem um deserto que passa entre o Rio de No Janeiro e meio São Paulo. de... Que é aquilo? Tipo isso. Tudo bem que só que aí aquele filme ninguém tá nem ligando pra isso, entendeu? Ninguém vai ver Velozes e Furiosos tentando entender a profundidade do tema, da Uhum. complexidade, é pra ver o que vai acontecer nesse trem que explode entre São Paulo e Rio, sei lá, no deserto. Aqui é diferente, né? Tem uma importância e ele se vende como algo muito importante dentro de temas que ele trata muito mal. Sim. Muito mal. E para além de como que ele trata esses temas mal, eu acho que formalmente ele é um filme que tem defeitos demais. É aquilo, ele não é sincero com nada das propostas que ele tem, nem tematicamente, nem formalmente. É um cara que quer fazer um musical, mas ele odeia musical. É um cara que quer falar sobre uma coisa de um país em língua espanhol, mas o pessoal não fala espanhol. Tem que usar inteligência artificial para fazer essa adaptação. É. Onde que tá qualquer sinceridade que tenha nesse filme? Ele realmente ele não se aprofunda em nada. E é um filme muito longo e não se aprofunda em nenhum dos temas, né? Nossa, e ele soa mais longo do que ele é, porque a primeira vez que eu tentei assistir esse filme, cara, eu parei ali, assim, na primeira música e falei, uou. Olha, então, quando eu vi Emília Pérez, já tinha toda essa repercussão, não das polêmicas ainda, Uhum. mas da qualidade do filme, que era um filme ruim e tudo. E aí eu fui ver o filme, mas aí eu fui ver o filme esperando que fosse um filme muito ruim. Eu tava assim, pronto para pro pior que Detonar. pudesse ser. Uhum. E na primeira sequência do filme, a sequência de abertura, que só tem das atrizes principais, só tem a Zoe Saldanha ali no início, eu não achei ruim, porque eu Uhum. gosto muito da Zoe Saldanha, eu acho que ela realmente fez um trabalho é, merecedor de prêmio ali. E a primeira sequência já estava ali propondo um musical diferente, com um estilo mais urbano, e isso tudo é porque no início ela tá ali só como uma advogada, né, pensando sobre o Sim. caso. Então, assim, o filme começou, eu falei, não, eu acho que eu vou gostar desse filme.
E aí depois foi só desandando ladeira abaixo, assim, porque o filme realmente vai piorando bastante. E realmente eu não acho um filme péssimo, mas também não é um filme bom. E todas as indicações, foi o filme mais indicado no Oscar, né, com 13 indicações. E então isso só comprova o quanto o Oscar não necessariamente está avaliando a qualidade, mas sim toda uma campanha, né, que o filme está ali tendo. E esse é um filme que tem uma campanha da Netflix, então a gente sabe que tem muito dinheiro envolvido. Mas e depois das polêmicas da atriz, né, e de tudo que vem acontecendo, e que eu realmente acho isso muito triste, sabe? Uhum. De ter uma disputa e de ter tanta polêmica envolvida com uma atriz trans também, que foi a primeira indicada na história. Pois é. E então eu acho que o filme acabou perdendo muito com isso, né? Então acaba que se levar 2 Oscars, né, dessas 13 indicações, já vai ser muito, já vai ser algo para se comemorar ali, né, pro pessoal do filme, porque realmente é muito possível que talvez não leve nenhuma. Porque eu achei que as reações estavam sendo exageradas, tá? Aham. Conheço gente gente, inclusive, que eu respeito, que valorizou esse filme e tal, que achou que o filme tinha ali uma proposta arrojada, ousada e tal. É, aí eu fui assistir, parei na primeira vez, né? Depois fui quando consegui ir até o final, porque é uma prova de resistência, né? Aham. Então, aí eu fui assistir pra ver se tinha alguma coisa de fato ali, se mudava em algum momento, e ele só piora, cara. O final dele. Gente, que final vergonhoso. Né? Então, Aham. assim, eu acho que essa que é a grande questão da polêmica do Emília Pérez. Então, não é um filme bom, não é um filme que deveria estar indicado, mas tem todo esse contexto, né? Da campanha e agora das polêmicas. Uhum. A impressão que a gente tem ao assistir Emília Pérez é que assim, a premissa dele é uma premissa excelente. Inclusive, eu tinha lido uma entrevista e tudo que o diretor ele baseia o filme em um personagem de um livro lá determinado. E aí, assim, a premissa é muito interessante, mas o filme morre na própria premissa, porque ele acaba não se desenvolvendo em nenhum dos pontos que ele se propõe a discutir. Então, a gente não tem um aprofundamento na questão da transição de gênero, a gente não tem um aprofundamento no fato de ele ser um musical, a gente não tem um. Assim, fica muito vago. E aí, assim, né, é tudo muito raso. É como se fossem assim. Eu vou escrever aqui uma série, eu tenho 100 episódios para escrever, e aí a cada 2 ou 3 episódios eu vou colocar um tema muito forte, mas esse tema vai acabar em meio episódio. E aí, assim, só que isso condensado em 2 horas e pouco de filme. Então, assim, são muitos temas, tem um monte de história, mas não desenvolve nada. E aí a gente sai da sala ali depois de 2 horas e pouco de filme, assim, totalmente sem entender, sem absorver. É um filme que a gente não absorve, é um filme que parece que é mais longo do que é, porque ele se torna cansativo, se torna chato. E aí chega num determinado ponto que é aquela brincadeira que o pessoal faz, né? Daqui para frente é só para trás, porque o filme não anda. E aí, assim, aquela sequência final, depois que ela é sequestrada, até os créditos finais é ladeira abaixo. Assim, só piora. Aquele acidente ridículo que mata todo mundo, assim, são umas coisas que não dá, sabe? Não dá. É ladeira Como abaixo. diz, porque assim. É. E aí eu fico pensando, porque a população do México, de maneira geral, é uma população muito religiosa, e eu fico pensando a reação deles naquela cena final, deles santificando a Emília Pérez ali. Deve, assim, o pessoal, acho que foi ali que eles falaram, vamos pedir o dinheiro do ingresso de volta. Porque, assim, é vergonhoso, é muito vergonhoso. Eu concordo, assim. E é um filme que ele realmente promete uma premissa interessante, e até de estilo, sabe? Até de estilo Aham. musical. Igual eu falei, quando eu comecei o filme, eu falei, nossa, tem algo de legal aqui, tem algo que pode funcionar e ser um bom filme. Só que ele não consegue chegar lá, né? Eu acho que ele vai se perdendo em todos os sentidos possíveis. E eu vi muita gente comentando dessa questão da representação, tanto transexual e quanto da cultura mexicana também. E aí é um filme que acaba que ele não representa nada. Ele tenta representar muita coisa, mas ele não representa nada. Né? Porque Sim, ninguém se sente identificado com esse filme. Nem a comunidade exato. trans, nem
os mexicanos e, né, o povo latino, no geral, também, que realmente a gente sentiu, né, essa questão do filme ser indicado numa categoria de filme internacional com um diretor francês. Então são várias questões ali que soam muito estranhas mesmo. Mas eu acho que é isso, é uma infelicidade que tenha filmes assim, né? E que realmente tinham potencial. Se tivesse sido feito um trabalho mais cuidadoso, sabe? Mais respeitoso e com carinho mesmo, teria sido um filme muito bom. Mas Incluindo, não dá. assim, se o diretor tivesse, porque ele, enfim, a personagem central é do narcotráfico mexicano e tudo, e aí ele usa vários estereótipos e tal. Eu até, assim, não nesse campo preconceituoso. Alguns estereótipos em alguns filmes funcionam bem, até. Mas ele caiu para aquele estereótipo raso, barato, sem noção nenhuma. Então, assim, se talvez ele tivesse usado essa premissa e tivesse feito um filme sobre alguma máfia francesa, e aí passar o filme na França teria dado certo, mas ele quis pegar uma outra cultura, assim, cara, não dá, não colou. Não, é muito ruim, por tudo que o filme tenta representar e faz muito mal, é muito ruim. Eu acho que a gente precisava, inclusive, de vários desses temas sendo bem representados, né? Sim. Acho que o que a Emília Pérez tira de importante, assim, pra gente pensar é que vale sempre reaver uma discussão sobre o que nós falamos quando nós falamos sobre representatividade. Acho que esse filme é um grande exemplo de várias coisas que são mal representadas, né? Sim. Acho que não necessariamente, eu nem sou aquela pessoa que acha que todo mundo tem que representar uma coisa muito próxima do que é, mas existe um olhar sensível que a gente precisa entender. Eu tenho um colega que fala isso sempre sobre os filmes do Luca Guadagnino, né? Ele fala que ele escolhe muitas vezes atores heterossexuais para interpretar personagens queer, para interpretar personagens da comunidade LGBTQIAP+, mas é o olhar sensível dele que molda esses personagens, os atores são muito entregues, tem uma sensibilidade que é palpável ali, então nada soa fora do lugar. Aqui tudo soa fora do lugar. Tudo é muito exagerado, tudo é muito caricato, né? E, assim, muito parece uma paródia mal produzida, na verdade. Sim, e ainda pensando em como contar uma história de um personagem que precisa ser construído e desconstruído. Sim. Isso vem de um trabalho de roteiro, né, de desenvolvimento de personagem que é muito complexo. E nada nesse filme demonstra complexidade. Muito pelo contrário, né? É um filme que é extremamente superficial. Então, é isso, né? Não tem muito o que falar, porque realmente foi um trabalho infeliz, assim, das pessoas envolvidas. E você falou sobre essa questão da religiosidade, né? Tem o Conclave esse ano também, que eu acho que Emília Pérez atrai tanta crítica e atrai tanto que as pessoas até deixaram um pouco de preocupar com o Conclave, que também tem um tema que é mega polêmico, assim, ele tem uma reviravolta no final que é muito polêmica e que é mega interessante. Gosto bastante desse filme também. Acho que esse ano fica ali entre 3 filmes na categoria de melhor filme, que é o Anora, o Brutalista e o Conclave. Acho que vai acabar indo para um dos 3. Hoje eu acho que o Brutalista tem mais chance de vencer. Talvez isso mude aí ao longo do tempo, porque eu não tive tempo de pensar e de calcular muito todas essas últimas recentes premiações, porque eu não sei muito bem o que aconteceu. Sei mais do discurso da Jane Fonda, que eu adorei no SEG, mas não consegui acompanhar direito todos os outros. O Brutalista tem esse diferencial, é um filme que tenta resgatar uma característica típica de filmes ali que eram grandes épicos. Ele faz uma coisa que é curiosa, que ele é um épico do desencanto. Né? Ele tenta ser grandioso em vários sentidos, tanto no sentido temporal quanto numa certa imageria que o filme propõe, e que vão ressoar de certa forma a grandes obras do cinema, literalmente esses grandes épicos, sei lá, Lawrence da Arábia e tal, só que ele faz isso numa contramedida, ele faz isso como uma espécie de lado oposto disso, com essa modernidade toda que assume uma forma brutal e que aprisiona esses personagens, e aí você tem esse épico moderno, urbano, fechado, duro e desencantado, então eu acho que é uma proposta que é interessante. O Conclave é um filme de conclave, né? Assim, eu acho que sempre. Cara, até Anjos e Demônios, assim, eu gosto tanto desse tema que eu curto quase tudo que fazem sobre isso. Um filme de grandes atuações,
um filme pautado por grandes atuações. O Anora, isso é um filme que teve lá em Cannes também, que fez grandes coisas em Cannes. Chega no Oscar surpreendendo. Eu gosto bastante do Sean Baker, eu acho que ele é um diretor interessante de se acompanhar. Gosto muito desse filme, acho que o que ele faz com o tema dele também, que também é um outro tema de desencanto bastante interessante. E isso vale para o Nickel Boys também, né? O Reformatório Nickel. É um filme parecido com o Ficção Americana, que teve acho que ano passado, ou retrasado. Ah, sim. Em algumas medidas ele é um filme desse jeito. O Wicked e o Duna são os dois grandes blockbusters daí. Foram duas ótimas experiências que eu tive no cinema e eu acho que vale ressaltar isso também, porque visualmente são filmes muito importantes, são filmes muito, muito grandiosos. A melhor experiência que eu tive no cinema ao longo dos últimos anos, em questão de aproveitar a grande tela, o som e tal, acho que foi com o Duna Parte 2. Eu gosto bastante desse filme, sou um defensor do Duna Parte 2. E aí você tem A Substância e Eu Ainda Estou Aqui, que são esses outros dois filmes que estão ali, dos que eu vi, né? Porque eu ainda não vi o filme com o Timothée Chalamet, ele fazendo o Bob Dylan. Mas você tem Eu Ainda Estou Aqui, A Substância, o filme da Caroline Farger e do Walter Salles. E aí são dois filmes diferenciais que estão ali, né? Porque eles estão concorrendo com o melhor filme. É um filme estrangeiro e um filme de terror. E aí a piada inicial era que a pessoa da academia ia ter que decidir o que eles gostam menos. Se é terror ou se é estrangeiro, para poder votar na categoria de melhor atriz. Não acho que nenhum deles, que nessa categoria que eles não ganham, não. Eu acho que, assim, qual a melhor chance que a gente tem no Oscar esse ano? O Oscar de melhor filme estrangeiro. Tá? Acho que esse é uma coisa mais próxima da gente levar, apesar de terem filmes excelentes ali. Eu vi recentemente o indicado da Alemanha, Garota na Agulha, Garota com Agulha, a Garota da Agulha, da Dinamarca, desculpa. Filmaço, filme incrível. O da Alemanha, na verdade, é o Iraniano, né, que é o A Semente do Fruto Sagrado. Outro filmaço, que o diretor fez escondido, então também tem uma história mega interessante por trás. Mas eu acho que a gente tem mais chance, acho que o Ainda Estou Aqui é um filme que tem um apelo popular maior, foi um filme que teve um abraço ali da Sony muito grande. Acho que o outro grande concorrente dele nessas outras premiações estava sendo o Emília Pérez, né? Mas aí teve essa série de polêmicas envolvendo os tweets da Carla Sofia Gascon, dos tweets do diretor, essa mudança radical assim, né, do comportamento da campanha desse filme. Então eles decidiram do nada focar em outras coisas, né? Focar na Zoe Saldanha, focar em, enfim. Pra você ver como é que campanha, na verdade, é bem volátil. Mas acho que a gente tem essa grande chance de ganhar o prêmio de melhor filme estrangeiro e acho que seria um prêmio justo e muito bom para o nosso país. E A Substância, eu acho que, aí voltando para o prêmio de melhor filme, A Substância eu acho que é um filme que deve ganhar mais coisas em categorias técnicas, mas também não acho que ganhe melhor filme, não por ser um filme de terror, mas porque eu acho que ele é inferior a esses outros mesmo, assim, em termos de pensando no filme de um modo geral, sabe? Acho que é isso, assim, que passando por todos os que eu vi. Não, Tá faltando esse perfeito. último. Eu tô louco pra ver esse último ainda, tá? O Completo Desconhecido. Realmente, nesse ano a gente tem várias surpresas que eu acho que são positivas, né? Com um filme estrangeiro indicado como melhor filme. Dois, na verdade, mas, enfim. E eu acho que se o Ainda Estou Aqui vence como melhor filme, ia ser algo, assim, inacreditável. Porque, se eu não me engano, o único filme estrangeiro que ganhou nessa categoria foi o Parasita. Isso. E então seria em língua não inglesa, sim. Sim, não seria um feito muito grande, assim, né, pro Brasil. Mas eu confesso que o meu preferido é A Substância. Eu não acho que A Substância ganha, mas é só pra pontuar aqui que é meu preferido, porque A Substância foi um filme que realmente me impactou muito também. E em ter um filme de terror sendo reconhecido, eu acho que já passou da hora, né, da academia começar a reconhecer mais filmes de terror. Sim. Mas também tem esses filmes que eles são quase que Oscar bait, né? Eles parece que foram feitos para ganhar Oscar. Que aí eu diria que é o caso do Brutalista, por exemplo,
É claro, tem várias questões técnicas e toda essa questão da duração e do intervalo. É um filme que ele é muito bom nesse sentido, mas acaba que parece que o filme só se justifica pela técnica. Igual a gente já teve antes com Oppenheimer, que inclusive ganhou como melhor filme, e que é um filme que tá tão evidente tecnicamente e que acaba sendo tão difícil não premiar, mas parece que é um pouco disso, assim, um Oscar bait. Um Completo Desconhecido também, que aí a gente tem essas biografias que sempre são reconhecidas, né, pelo Oscar. Mas, no geral, eu gostaria que fosse A Substância, mas o que eu acho que talvez ganha mesmo, talvez seja o Conclave. Eu acho que ele tá ali bem, bem forte nessa temporada de premiações, ele ganhou bastante prêmio, ele tem, acho que 8 indicações, se eu não me engano, então, assim, é um filme que eu acho que tem uma chance bem, bem grande. Nossa, perfeito, assim, foi ótimo. Encerra aqui, muito obrigado. Só um último comentário, posso? Vai lá, à vontade, tem tempo. Rapidinho, Pode. eu Não. queria só citar 3 filmes que eu acho que vale a pena a gente falar muito rapidamente. À vontade, não precisa ser rápido, não. Tem tempo, pode falar. A Verdadeira Dor. É um filme que está ali indicado a 2 categorias, né? De roteiro e de ator coadjuvante. E é um filme que me emocionou bastante. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse filme, mas eu assisti ele na cabine de imprensa e, assim, eu chorei umas 3 vezes vendo o filme. Foi um filme que realmente me pegou. Nosferatu, que aí a gente tem um outro terror também, que tá aí sendo reconhecido mais na categoria técnica, né? Mas que é super merecido de fotografia, de maquiagem, e, enfim, é para mim um dos melhores filmes do ano. E um filme que foi esnobado, que aí não recebeu nenhuma indicação, que é o Rivais, que por mim ele tinha que ter entrado no Oscar, porque ele realmente foi um dos melhores, ou se não o melhor filme do ano passado. É um filme incrível e faltou aí indicação para Rivais. E é isso, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Matheus. E hoje à noite tem Oscar. E é claro, as polêmicas, os resultados, tudo você acompanha no site Projeto Lume e, claro, um apanhado final no próximo domingo na Lume TV, aí sim de volta ao horário normal às 23 horas e 55 minutos. Até mais, tchau, fui!